Boa noite, pessoal. Alegria estar aqui mais uma vez, numa data tão importante, né? Como foi falado aqui na prece, nessa proximidade que a gente já está comemorando. Na verdade, o interessante seria a gente comemorar todo dia, né? Que o nascimento de Jesus é uma coisa que deveria ser comemorada por nós, não no sentido de festejar, mas no sentido de honrar, de fazer valer, né, o motivo por que Jesus esteve aqui fisicamente, né, naquele período, e continua sempre, lógico, nos orientando, nos auxiliando, nos curando, nos amparando. Mas Emmanuel, como sempre faz, né, ele sempre chama nossa atenção, puxa a nossa orelha, né? Para a gente, mais uma vez e sempre, não descuidar da nossa caminhada no sentido de seguir Jesus. Realmente seguir Jesus, não só falar que é cristão, né? Mas realmente sermos cristãos. Essa lição 85... ela vem contextualizada pelo Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 79, que fala: para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Essa passagem aqui de Lucas, já é no final do capítulo 1, do Evangelho que ele escreveu, e esse capítulo 1 ele vem falando, narrando sobre a vinda de Jesus, vamos dizer assim. E nas proximidades desse versículo, ele está citando uma fala, é citado lá como um cântico de Zacarias, falando sobre a vinda de Jesus. Normalmente a gente lembra e fala que João Batista, né, veio antes de Jesus e, entre aspas, agitou as pessoas, né, conclamando as pessoas para receberem Jesus, né, a mudança de atitudes, mudança de pensamento, enfim. E Zacarias fala disso, ele vem citando, Jesus viria e falando outras coisas, e nesse versículo, quando chega próximo, ele fala algumas coisas da vinda, e aqui ele está falando especificamente da missão de Jesus. Zacarias está falando da missão de Jesus. Então ele falou sobre isso, e Emmanuel foi fazer uma contextualização. Como eu já falei aqui, a gente vem aqui, assim, humildemente, mas a gente acaba aqui empobrecendo as palavras de Emmanuel, né? Mas é a nossa maneira simples de nós todos, da gente conversar a respeito do assunto. Então nós vamos conversar a respeito disso. Então, quando eu falei dessa missão de Jesus, né, que vem Jesus viria para alumiar os que estão sentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aí o que o Emmanuel começa já a citar por aqui afora, ele vem falando para nós sobre as missões, exemplificando como se nós fôssemos mordomos, é a palavra que ele usa aqui, se nós fôssemos mordomos. E aí a gente vai lembrar, né, daquelas residências que ainda tinha essa figura, né, do mordomo dentro da figura, era quem administrava o lar, né? O mordomo era quem cuidava de tudo dentro de um lar. Normalmente uma residência muito grande, uma residência de pessoas financeiramente muito abastadas, né? E que tinha muitos funcionários, tinha muitas atividades a ser desempenhadas, e o mordomo era o responsável por administrar, cuidar de tudo, fazer todo aquele trabalho da melhor forma possível. E o que o Emmanuel vem falar para a gente, ele já começa falando para a gente assim, que apesar dessa missão, essa função que o mordomo desempenhava, e ele também tinha, além disso, ele tinha
que desempenhar atividades dele mesmo, propriamente ditas. E a fala de Emmanuel é nesse sentido, de que nós, nas nossas obrigações, e aí já estamos falando de obrigações morais, diante da proposta de Jesus, que nós, por isso que o título é Substitutos, tá, gente? É porque nós não devemos, em hipótese alguma, atribuir a outras pessoas as nossas obrigações. Principalmente, né, aqui, nessa questão da vivência cristã, a gente jamais fazer isso. Atribuir aquilo que compete a nós, atribuir a outras pessoas. O bom é que a gente não faz isso, né? Normalmente a gente não tem esse costume, não, né? De passar para os outros aquilo que é da nossa alçada, desempenhar, né? A gente não tem esse costume, quase não tem, né? A gente faz tudo certinho, desempenha os papéis bonitinhos, não é? Começando pelo primeiro núcleo social que a gente vive, que é a família, não é? E por aí vai, né? Família em si e os outros ambientes que a gente vai vivendo ao longo da vida, né? A área profissional, a área acadêmica, os ambientes religiosos, não é verdade? E Emmanuel vem, e como é normal dele, ele é muito incisivo para nós. Eu vou ler algum trecho aqui para a gente ir se situando. E ele começa assim: é razoável que o administrador distribua serviço e responsabilidade pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. E aí a gente vai lembrar. Todo mundo sabe que Jesus é o governador espiritual do planeta. Correto? E se a gente estudar algumas obras também, algumas mensagens e obras, uma delas, a obra A Caminho da Luz, ditada por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que é fantástico, né, a obra. Ele fala, logo no início, falando para nós de como que foi a participação de Jesus, inclusive no planejamento e na execução da obra que é esse planeta aqui que nós estamos. Então Jesus já participou lá, né, não sei quantos milhões de anos, na elaboração, né, no projeto de criação aqui da nossa morada física agora, né? E além de tudo, ele enviou alguns emissários, né, para cá, para ensinar para a gente algumas questões a respeito dessa vivência, dessa proximidade com Deus, dessa necessidade de reformulação mental, psíquica, energética. E Jesus foi enviando alguns, né? Vieram alguns, vários emissários. E chegou no momento que Jesus, lógico que ele não ia se eximir, né? Mas, mesmo tendo um trabalho danado, ele mesmo resolveu vir aqui. Ele mesmo veio, não é? Então, assim, eu já falei isso aqui da última vez, se não me engano, para Jesus ter resolvido descer por aqui afora, o negócio não estava bom, né? Porque imagina para vocês verem. O espírito mais evoluído que nós conhecemos. O governador espiritual daqui, desse orbe, decidir que precisava vir, então o negócio não estava legal, né? Não está ainda, né? Estamos caminhando. E veio.
E é exatamente isso que o Emmanuel está falando. Ele mandou alguns, ele ainda poderia enviar outros tantos para vir, para trazer a mensagem, né? Ó, gente, vamos mudar a postura, vamos mudar nossos pensamentos, vamos melhorar, vamos crescer, vamos fazer essa história toda. Mas ele mesmo veio. E olha que ele já sabia de antemão o que ia acontecer. Raras vezes ele... Não é que ele perdeu a paciência, mas uma única vez, se a gente analisar toda a trajetória, quando ele, para nós ele estava perdendo a paciência, mas paciência quem tem nunca perde, lógico. E um espírito dessa envergadura não ia perder. Mas Jesus, naquele momento que ele fala, ô raça de... ele chama a gente assim, né? Porque ele já estava por aqui com a gente, e ele falou mesmo, né? Xingou mesmo, falou raça de, né, e falou da forma que nós estávamos, né, levando os ensinamentos dele até então. Mas ele veio assim mesmo, sabedor disso tudo, né, cumpriu, entre aspas, aquela missão para a qual ele se prontificou, e nós ainda fizemos o que fizemos com ele, né? No final da história, daquele período, a gente ainda fez aquilo com ele. Mas Emmanuel continua reforçando para nós essa questão das nossas obrigações. E aí, se a gente parar para pensar sobre família só, não precisa ir muito longe. Socialmente falando, como que a gente está de família, gente? Nós estamos caminhando bem no quesito família? Só no relacionamento familiar, só isso, não estou nem falando das outras coisas, não. Nós estamos bem? Como estão as nossas famílias? Estão equilibradas, estruturadas? E aqui eu não estou dizendo nada material, tá, gente? Não estou dizendo de questão material, status, posição na sociedade, não, estou dizendo da família, convívio familiar, só isso. E essa pergunta é interessante que eu estou fazendo, primeiro interessante para mim mesmo, né? Vocês sabem, que a gente que vem aqui, a gente está falando, mas é para nós mesmos. Mas como nós estamos no mesmo barco, vamos dizer assim, as famílias estão caminhando, a maioria, da mesma forma, né? E aí a gente começa a pensar o principal ensinamento de Jesus. Amar o próximo, amor. Primeiro amar a gente, né? E amar o próximo e amar a Deus, lógico. Mas como é que nós estamos nesse quesito, será? Nessa proximidade aí, né, dessa comemoração simbólica do nascimento de Jesus, né, gente? Tudo é simbolismo, né? Lógico. E que presente que a gente precisa de dar para Jesus no aniversário dele? Qual que é o melhor presente seria? Aí alguém vai falar, mas como é que eu vou presentear Jesus? Bom, sendo um bom seguidor, né? Autêntico, sincero. Aí alguém também vai estar pensando, que eu também estou pensando aqui, mas é muito difícil, né? Fazer tudo que ele fez, mas ele falou que a gente conseguiria fazer o que ele fez e mais. E ele falou para a gente. E quando ele fala isso, ele está falando da questão do aprimoramento moral, da evolução moral, que é individual. E se ele falou, eu acredito em Jesus, não sei se vocês acreditam, mas ele falou, tudo que eu faço, vocês podem fazer e ainda mais. Eu acredito, lógico, nós não conseguimos ainda, mas nós precisamos ter essa certeza que podemos fazer. E precisamos mais ainda cultivar uma caminhada firme, correta, o mais correto possível, nesse sentido. E não há como alcançar essa perfeição temporária, né? Vamos dizer assim, que espírito perfeito nós ainda nem conhecemos, né? A não ser Jesus,
Mas essa trajetória, esse esforço que Emmanuel vem falar para a gente, para ter essa seriedade com aquilo que é das nossas obrigações, isso nós podemos fazer. E se vocês pegarem todas as obras de Emmanuel, só nessa aqui é a primeira, né, que é no livro Via de Luz, só essa, que são cerca de 290 itens, 190. Só essa, e são 5, só dessa parte. Nós vamos ver que o tempo todo ele está falando isso para a gente. Pessoal, acorda. Vamos seguir Jesus realmente, de corpo, alma, mente, enfim, de tudo. E a gente ainda continua buscando substitutos para cumprir aquilo que é nosso de fazer. Mas como assim que é nosso? Bom, todos nós para estarmos aqui, fizemos um planejamento reencarnatório. Ou a gente participou dele ativamente, ou não tão ativamente, mas o certo é que tem um planejamento reencarnatório que foi feito. E mesmo que a gente não tenha participado na hora de elaborar o plano da nossa reencarnação, ele foi feito sob medida. Imagina, fazer um para cada um desses cerca de 8 bilhões de reencarnados, só agora, momentaneamente, 8 bilhões, e cada um foi feito um, gente. Olha que fantástico. Olha o trabalho que a espiritualidade tem com a gente, com cada um que está reencarnado, para montar um plano. E o mais interessante ainda, né? Digamos que a sua família sejam 5 pessoas ali no núcleo principal. Eles tiveram que articular para montar um planejamento para 5 pessoas viverem ali juntos. É muito trabalho, não é? É muito serviço para fazer. E fazem isso por nós. E mais ainda, a gente vem para cá e tem alguém que endossou a nossa vinda para cá e continua no plano espiritual, zelando, entre aspas, por nós, apostando em nós, nos auxiliando, nos orientando, nos intuindo, muitas vezes nos protegendo de algumas situações. E a gente aqui está assim, bem desleixado, né? Bem largado, vamos dizer assim, para isso. Ao menos isso a gente poderia atentar e esforçar mais ainda naquilo que são as nossas obrigações. Obrigações simples do dia a dia já não está conseguindo cumprir. Está deixando de lado, né? São assim, inúmeros pais, avós, sei lá, tutores, né, que têm aqui hoje fisicamente a missão de zelar pela criança, pela pessoa, que estão virando as costas e deixa a vida levar o que tiver que acontecer. Isso, pai, mãe, enfim, várias pessoas. Eu estou falando só do núcleo familiar. Quantas pessoas hoje estão enfermas, abandonadas? Alguns aí nas instituições de cuidados, né? Do pessoal da terceira idade. Outros que nasceram com as deficiências físicas e que foram, né, de certa forma, alguém combinou e aceitou a missão de vir antes e receber esse espírito naquela situação para auxiliar aquele espírito e também da mesma forma não cumprem isso. Enfim, é uma série de situações que nós estamos incorrendo, fazendo exatamente o contrário daquilo que a gente se prontificou a fazer. E aí tem uma frase que a gente às vezes atribui ao jovem, ao adolescente, à criança, que é falar assim com os pais: eu não pedi para nascer. É uma mentira, né? Todo mundo pediu. Mas nós também, adultos, nós pedimos. Quiçá nós imploramos, me dá mais uma chance de voltar lá.
E aí chega aqui, a gente vai, quando começam a aparecer as tribulações, né? Isso eu estou falando só da família ainda, tá bom? É como se a gente pegasse a senha e passasse para alguém. Não vou fazer isso não, isso aí está muito difícil. Ai, meu filho é assim, ai, meu pai, ai, minha mãe. E aí, né? Que as lamentações todas. E aí é por isso que eu estou perguntando, nós estamos cumprindo o nosso papel? Nós estamos fazendo aquilo que a gente se prontificou a fazer? E se estamos fazendo, qual que é a nossa vontade? Que quantidade de energia que nós estamos colocando nisso, nessas missões que nós estamos assumindo? Nós estamos realmente assumindo aquilo? Ou a gente só quer ser politicamente correto? Então são reflexões que Emmanuel faz para a gente, que a gente precisa aproveitar esse momento. É o Natal, tudo é muito bonito, realmente, o clima, né? As energias, graças a Deus, propiciam nessa época a gente dar uma amolecida no coração, né? O que é muito bom, porque nessa época muitas coisas boas acontecem, são muitos reencontros, são muitas reaproximações, tanto fisicamente falando, como no plano espiritual. É a época que a espiritualidade que trabalha, né, nos resgates, nos auxílios todos que são feitos, é a época que as equipes mais encontram campo propício para trazer de volta, né, para a vida, vamos dizer assim, aqueles espíritos que estão nas trevas, estão, como disse aqui no início, sentados nas trevas, né, estão adormecidos, vamos dizer assim. Mas para nós encarnados também, são esses momentos que a gente precisa aproveitar, porque nessa hora a gente sente aquela vontade, né, de fazer coisa boa. Pena que tem muitos de nós que sentamos, deixa eu esperar a vontade passar. E deixa a vontade passar. A gente meio que fica anestesiado com os festejos. Tem algum problema festejar, gente? Não, a alegria tem que fazer parte da nossa vida. Mas esse excesso essa cultura nossa, né, de essas comemorações, vocês hão de convir comigo que assim, é muita comilança, é muita bebedeira, não é? E o propósito mesmo da comemoração passa despercebido para muitos. Realmente só fica na comida e na bebida. Mas o alimento espiritual, a gente não dá atenção e a gente nem pensa em oferecer para os outros um alimento espiritual, energético, de realmente boas vibrações. Realmente boas vibrações. Então Emmanuel vem e a proposta dele, a fala dele, é nesse sentido de dar umas agulhadas na gente. Eu vou ler mais um pouco aqui. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas hoje reconhecer que no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio Ele mesmo, a nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Emmanuel termina com essa frase, serviço intransferível. E aí, como ele falou aqui
da criação, né, da preparação para o reino de Deus entre nós aqui. Todo mundo quer ir para o reino de Deus, gente? Todo mundo quer ir para o reino de Deus? Todo mundo quer ir ou tem alguém que não quer? E hoje? Quem quer ir hoje? Ninguém, né? Agora, né? Se perguntar, todo mundo quer ir, todo mundo quer, nós queremos. Mas se falar aí, vamos agora? Não, agora não, daqui a pouquinho, né? Vamos esperar mais um pouco, vamos esperar passar o Natal, o Réveillon, né? Por aí vai. Mas essa fala de Emmanuel sobre o reino de Deus, ela é também muito propícia para a gente pensar o seguinte. E foi falado para nós e continua sendo falado. Que essa criação o reino de Deus não é assim, é um lugar lá longe, muito longe, não é que vai acolher quem for muito bonzinho, quem for... Não. O reino de Deus está sendo construído aqui na terra, por nós. Por isso que Jesus veio aqui. Ele veio ensinar para nós, gente, meu reino não é desse mundo. Mas ele não quis dizer que o reino dele é lá na outra galáxia, não, é aqui mesmo. Só que para isso, ele apresentou para a gente o projeto. Jesus trouxe para nós a planta. Lembra lá, quando a gente vai construir uma casa, não é? A gente procura lá o setor, normalmente é a prefeitura, né? E pede para ser feita uma planta, não é isso mesmo? A gente vai lá, pede, leva, eles fazem, aprovam. Então Jesus fez isso com a gente. Ele trouxe a planta para nós. Pessoal, está aqui, ó, a planta do reino de Deus. Agora nós vamos construir. E aí, para construir, aí ele foi ensinar. Vocês têm que fazer assim, perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Vocês têm que amar os seus inimigos. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Largar tudo que você tem e me seguir. Aí alguém já pensou, então os pobres estão bem demais, né? Não, os pobres já estão no reino de Deus, porque já não tem nada. Mas Jesus não estava falando de nada disso, não é isso aqui, isso. Não é isso aqui, não. Largar tudo, largar todos os seus apegos materiais, largar todo o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, largar a sua arrogância, sua prepotência. Ele ensinou, esses são os requisitos para construir o reino. E ele falou isso tudo. Mas assim como uma casa, uma construção, ela não surge de um minuto para o outro, o reino de Deus, logicamente, não é construído do momento para o outro. É trabalho, dia após dia, momento após momento. Só que nós nos dizemos cristãos, mas eu não consigo perdoar. Isso eu não consigo. Não, eu não dou conta. Aí tem... As ofensas que a gente acha que sofreu, né? Porque muitas vezes a gente acha que foi ofendido, não é? E cada um está sentindo na pele, né? Algumas coisas que acontecem, lógico. Mas aquilo que a gente achou como ofensa, aí a gente vira as costas porque Jesus ensinou. Como que a gente quer fazer parte de um projeto, não é? Fazer jus a receber um dia um passaporte para esse reino, como que a gente quer fazer se o instrutor veio aqui pessoalmente e deixou tudo escrito, a cartilha é essa, você segue isso, você faz isso, você faz isso, faz aquilo, aí a gente vira as costas. Não há meio, gente, de construir um reino, fazer parte dessa construção, e muito menos de fazer parte desse reino, vivendo da forma que a gente continua insistindo em viver. Nós precisamos realmente, não é? Quando fala em desapego, é muito mais desapegar, desatrelar, né? Desses, Edivaldo Franco, em algumas obras dele, usa esse termo, né, dos grilhões, que mantém a gente preso a esses sentimentos, a essas posturas que a gente tem, egoístas,
essas posturas tão imaturas, né, do ponto de vista moral e espiritual, que a gente continua mantendo. Tanto é que nós estamos vivendo aí há quantas décadas, né? É guerra, é conflito, é no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Todos nós. É uma guerra de poder, e aí não precisa de longe falar de autoridades, não. Nós vamos falar de nós no dia a dia. É uma disputa. Cada um acha que tem que ser melhor do que o outro. E de onde que surge isso? A raiz disso tudo é orgulho e egoísmo. E aí depois vem os filhinhos aí, vem a arrogância, a vaidade em excesso e essas outras questões. E nós não atinamos, nós estamos nesse turbilhão aí assim. E aí, para completar o quadro, a gente se apega tanto a coisas desnecessárias, não é? Nesse momento que nós estamos aqui agora, batendo esse papo, ou vocês me ouvindo, né? Fazendo essa caridade de me ouvir, quantas e quantas pessoas nesse momento estão, não é? Nas benditas redes sociais nesse momento. Nada contra, gente. A tecnologia existe, está aí, lógico, como uma inspiração também para nós, para ser usada por todos nós, inclusive para transmitir as nossas conversas, não é isso? Porém, muitos estão nesse momento, nesses locais que eu estou falando, em busca disso, de emoções, eles achando, né, identificando elas como alegrias que não são, momentos de prazer que na maioria das vezes não são nada disso, e se engalfinhando, disputando entre si até mesmo a atenção dos outros. E graças a Deus nós estamos aqui, muitos outros estão nessa hora fazendo tantas coisas boas. Muitos estão fazendo caridade nessa hora, né? Estão exercendo a fraternidade, a solidariedade. Graças a Deus. Mas Emmanuel traça para nós essa pequena reflexão, pequena nossa, né? Que vem dele é sempre muito proveitoso e muito produtivo. Para a gente se atentar para isso. O que nós estamos fazendo diante da nossa obrigação de seguir Jesus? E aí cada um de nós podemos pensar muito a respeito disso e devemos pensar a respeito disso. A gente poder fazer um dever de casa depois muito bem feito. Não é? E lembrar de tantos bons exemplos que nós temos de pessoas que realmente vieram cumprir as suas missões aqui e não passaram a bola para nenhum substituto. Nós temos muitos exemplos. E a gente gosta sempre de falar de Chico Xavier, não é isso? Chico Xavier. Fantástico, né? Alguns aí até conheceram pessoalmente, né? Mas que fantástico. E Chico narra para nós, tem um livro que chama Valiosos Ensinamentos de Chico Xavier. Ele mesmo narrou aqui o seguinte: quando Emmanuel surgiu para Chico, né? Conversou com ele e falou, nós vamos trabalhar juntos. E aí o Chico ficou assim, né, meio assustado, e falou, mas como que vai ser isso? Ele falou, Chico, nós temos uma missão, nós vamos escrever 10 livros. 10 livros. Mas 10? Ele falou, não, Chico, é 10. Aí Chico falou, então tudo bem. E aí eles foram trabalhar. Imagina, 10 livros. Quando terminaram os 10 livros, aí Chico foi e falou, Emmanuel, então agora, ele chamava ele de senhor, né? Agora nós já podemos, então agora nós já escrevemos. Não, Chico, nós vamos escrever 20 livros. Chico foi e tal, pelejou e psicografou 20 livros. Quando terminaram os 20, falou, mas agora, o senhor não acha que já está bom? Porque eram 10, passou para 20. Falei, não, Chico, nós vamos escrever 40. E escreveu. Aí quando terminaram os 40, ele falou, pois é, então agora... Tá. Aí o Emmanuel falou com ele, Chico, seguinte, a gente reuniu lá em cima, e foi decidido o seguinte,
que você é de patrimônio público. Mas como assim? É patrimônio público, Chico. Você agora, quem manda para você agora somos nós. Nós que vamos definir quem vai se aproximar de você, o que você vai fazer, onde você vai morar, com quem que você vai lidar. Nós que vamos resolver. Mas então tudo bem. E assim, né, Chico escreveu ao todo, né, tanto com Emmanuel como com os outros, foram mais de 426 obras, não é? Então, olha que exemplo, né? Uma pessoa que viveu para cumprir uma missão que ele não se lembrava, logicamente, mas que já tinha sido traçado, e ele não falou hora nenhuma assim, eu vou passar para alguém fazer no meu lugar. Não, ele fez. E todo mundo deve conhecer muito bem, né, gente, a história do Chico. O Chico, gente, ele não era aposentado, não, ele aposentou depois. Mas Chico era funcionário público, ele trabalhava. E quando chegava em casa, ele começava a trabalhar por volta de 14h, segundo eles falam. Por volta de 14h ele começava a atender, a psicografar, e ali ele ia até às 3, 4 da manhã, trabalhando. E isso quando não tinha alguém esperando, lá no final da madrugada, alguém que não tinha sido atendido, que pedia, e ele atendia. Então o Chico quase não dormia. Ele quase não dormia. Ele passava o tempo todo trabalhando. E foi assim, não foi 1 ano, 2 anos, não é? Foram muitos e muitos anos, até o corpo dele não aguentar mais, e ele, né, ficou enfermo, já tinha alguns problemas. Mas, enfim, eu estou falando só do Chico. Tem muitos outros por aí, né? Aqui perto de nós, aqui mesmo, tem muitos outros. Irmã Dulce, Madre Teresa, Divaldo Franco, que ainda está aí. Então, são pessoas que realmente abraçaram aquilo que eles, né, se propuseram a fazer, e não arrumar substitutos, não. Não arrumar substitutos, não. Não é? Só para a gente já encerrando, Divaldo Franco, uma época também, teve um problema cardíaco muito sério, segundo ele, fez até uma cirurgia, e estava lá no quarto dele. Ele falou que a Joana chegou, falou: Divaldo, como é que é? Está na hora da reunião, o pessoal está lá embaixo esperando. Ele falou: mas, Joana, eu estou quase morto, Joana. Ele falou: pois é, Divaldo, mas eu estou morto, eu estou trabalhando, eu continuo. Então você está como? Pode levantar e vamos, depressa, porque eu vou chegar antes de você lá embaixo, e nós temos que serviço para fazer, o povo está esperando. Então é assim que acontece, né? E ainda, eu falo assim, né, gente, ainda bem que nós não temos o mentor nosso, a gente não vê ele, né, porque já imaginou o serviço, o couro que a gente ia levar todo dia, né, aí de vez em quando xinga, né, fala, aí a gente fica meio assim. Mas, pessoal, a mensagem de Emmanuel, né, é muito mais do que isso, mas foi o que eu trouxe para nós, para a gente refletir. Primeiro, como eu falei, é para mim mesmo, né, para me dar um puxão de orelha nas minhas obrigações sociais também, mas principalmente, né, nas obrigações morais e religiosas com a doutrina, né, com o trabalho espírita. Mas eu espero que, mesmo nessa simplicidade, tenha trazido uma mensagem para todo mundo, para lembrar. Mas nem por isso a gente vai deixar de se alegrar, né, com a chegada de Jesus, essa comemoração, mas que ele continue chegando sempre. Vamos cultivar esse Natal todo dia para nós. Por quê? Para a gente manter esse clima realmente de abrir o coração, abrir a mente, olhar para aqueles que estão aí à margem do caminho, vamos dizer assim, não é? Que tem muitos irmãos nossos à margem do caminho. Vamos olhar para eles. Não precisa de dar o dinheiro, né? Não é isso que às vezes vai ajudar, mas é olhar e abençoar essas pessoas com boas energias, irradiar para elas a sincera vontade que eles retomem o caminho deles, né, no meio, nas obrigações, para a gente caminhar, porque nós precisamos caminhar juntos, não é? E assim é que Deus quer, que a gente faça o bem ao próximo e que nós possamos aproveitar realmente esse momento, abraçar aqueles que a gente já tem um tempo que não tem coragem, né, de abraçar.
Vamos abraçar, abrir realmente os braços, acolher todo mundo, ser acolhido também, permitir ser acolhido pelas pessoas, porque isso é amor mesmo. É um pouquinho do amor que a gente ainda vai alcançar um dia, aprender, mas a caminhada é essa. Eu desejo tudo de bom para todo mundo, né? Que esse final de ciclo, que esse final de ano, seja um momento de mais reflexões e um planejamento para o próximo período, um planejamento bem focado nos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado pela atenção, tá bom? Se vocês quiserem reclamar depois, vocês reclamam com ela, depois que eu for embora, tá bom? Depois da próxima vez ela me corrige. Deus abençoe todo mundo, viu?